paz, irmãos. Estamos aqui para mais uma escola bíblica no lar. Desta feita, nós vamos estudar a 11ª lição da nossa revista. E o título da lição é A Primeira Viagem Missionária. Nós temos como final do capítulo 12, na realidade, capítulo 12, onde ocorre a morte de Tiago por Herodes, fatos importantes que aconteceram, né? A prisão de Pedro, a morte de Herodes. E, naquele tempo, Paulo e Barnabé encerram o seu trabalho ali em Jerusalém e retornam para a igreja na Antioquia da Síria. Nas lições anteriores, nós estudamos sobre o início da igreja cristã, a sua expansão por pessoas que não foram obrigatoriamente os apóstolos, mas que tiveram a motivação da perseguição. Então a igreja se expandiu, a perseguição espalhou o povo pregava a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Nessa lição, nós vamos estudar a primeira ação missionária de uma igreja específica, que é a igreja da Antioquia da Síria, com uma decisão deliberada e planejada, na direção do Espírito Santo de Deus, e que teve uma duração de cerca de 2 anos. A igreja se mantinha em oração e jejum, e o Espírito Santo de Deus se manifestou no meio daquele povo, chamando Paulo, convocando Paulo e Barnabé para a obra missionária. Quando falamos em viagens missionárias de Paulo, colocamos na grande maioria das vezes o foco no apóstolo Paulo como principal personagem desses relatos, esquecendo que na realidade Paulo ele foi o coadjuvante do Espírito Santo de Deus, personagem principal que tem conduzido todos os fatos da história da igreja cristã. E hoje nós vamos começar o primeiro ponto, aonde nós temos na nossa revista a urgência e soberania de Deus. A igreja da Antioquia da Síria foi o primeiro centro cristão gentílico, onde Paulo foi convidado por Barnabé para dirigir aquele trabalho naquela igreja. A igreja da Antioquia da Síria, ela tinha uma vida consagrada a Deus e era obediente à sua voz, pois era uma igreja que orava e jejuava, uma igreja que se submetia à direção do Espírito Santo e que estava empenhada na missão evangelística, juntamente com os missionários enviados por Deus. Então, esse tipo de igreja é a igreja que nós devemos ser nos dias atuais. Deus não mudou. E a igreja do Senhor, ela tem que continuar obediente à palavra de Deus, à direção do Espírito Santo de Deus. E para isso, a igreja tem que se reunir, a igreja tem que orar, tem que jejuar e buscar a direção de Deus, principalmente na obra missionária. Segundo ponto, Paulo e Barnabé em Chipre. Então, eles saíram do porto de Seleucia, na Antioquia da Síria, e partiram em direção à ilha de Chipre, chegando em Salamina. Pregaram a palavra de Deus na sinagoga, primeiro aos judeus e então ao povo de um modo geral, aos gentios. Isso não era uma, vamos dizer assim, porque Paulo estava fazendo uma acepção de pessoas. Ele não estava pregando para os gentios, ele primeiro pregava para os judeus.
mas é porque era uma estratégia de Deus para que Paulo pregasse primeiro aos judeus e depois aos gentios, porque Jesus, o Messias, ele veio primeiro para os judeus, os que eram seus, para os seus, e eles não aceitaram, eles rejeitaram. Então, da mesma forma, Paulo chegava às sinagogas, pregava para os judeus e em seguida ministrava também aos gentios. E eles atravessaram a ilha. Nós temos aqui no mapa, nós podemos ver aqui que eles saíram aqui da Antioquia da Síria, para Salamina, e de Salamina eles atravessaram a ilha do Oriente ao Ocidente para a cidade de Pafos. Isso aqui é uma distância de aproximadamente 160 quilômetros, em que a pé eles levariam, a pé quer dizer, a pé no lombo de um animal, eles levariam aproximadamente uma semana para atravessar isso aqui. E Pafos era a cidade administrativa, a cidade de governo de Chipre, né? E eles chegaram na cidade de Pafos, aonde eles pregaram nas sinagogas e foram convidados pelo procônsul de Chipre, o Sérgio Paulo, um homem inteligente, e que queria saber mais a respeito de Jesus. Então convidou Paulo e Barnabé para pregar para ele, para falar desse Jesus. E é nesse contexto que aparece um personagem que já havia naquele contexto do Sérgio Paulo, um cidadão chamado Bar Jesus, que era um adivinho e que estava ali perto do procônsul para fazer aquelas profecias, e com isso ele se mantinha financeiramente. Quando ele percebeu que aquela situação dele poderia mudar, começou a querer atrapalhar a obra do Senhor na vida de Sérgio Paulo. Então, é naquele momento em que Paulo olha, em seus olhos está registrado na palavra de Deus, podemos conferir na Bíblia, em que Paulo olha nos olhos daquele homem, aquele mágico, e diz: filho do diabo, porque quereis atrapalhar a obra do Senhor. Por causa disso vai ficar cego temporariamente. E naquele momento aquele homem ficou cego. Ele também tinha por nome Elimas. Na verdade Elimas é como se fosse um título. Seria como se fosse mágico, adivinho. E diante daquela situação, Sérgio Paulo se converteu ao cristianismo por ver o poder de Deus vencendo o poder das trevas. Muito bem. Então é este acontecimento importante na ilha de Pafos que nós temos. E de lá, Paulo, Barnabé e João Marcos saem para Perge, no sul da Ásia Menor. É interessante notar, lá na igreja de Antioquia, antes de eles saírem, a igreja, o Espírito Santo de Deus falou para a igreja que impusesse as mãos sobre Paulo e Barnabé para a obra missionária, orasse por eles. João Marcos não estava nessa oração, mas embarcou junto com ele, visto que ele era primo de Barnabé. Mas quando eles saem de Pafos e chegam a Perge,
João Marcos regressa para Jerusalém. E essa situação no relacionamento deles, lá na frente, vai fazer com que Paulo se aparte de Barnabé. Porque numa outra viagem de Paulo, na segunda viagem de Paulo, Barnabé quer levar João Marcos e Paulo discorda. Talvez por causa desse infortúnio que aconteceu nessa primeira viagem. Então, Barnabé na segunda viagem vai com João Marcos e Paulo segue com Silas. Mas voltando aqui. Então eles chegaram a Perge. João Marcos regressa para Jerusalém e na Antioquia da Pisídia, ele sai de Perge para Antioquia da Pisídia. Você pode acompanhar aqui pelo mapa. Esta é uma cidade muito importante pela sua localização comercial. Ela ficava entre Éfeso e Cilícia. Então era uma cidade por onde passava o comércio. E dentro dos planos de Deus, Deus escolheu essa cidade para a expansão do Evangelho para toda a região. E o discurso de Paulo que ele fez nessa cidade, na sinagoga, era um discurso simples, onde Paulo mostrava o que Deus havia prometido nas Escrituras e que tinha se cumprido na vida de Jesus. A verdade bíblica da necessidade de arrependimento, remissão de pecados a todos os que crescem em Jesus. E aqui nós tomamos isso aqui como um ensinamento para a igreja missionária hoje em dia. A mensagem missionária não precisa ser uma mensagem rebuscada, basta a gente pregar justamente o que? Aquilo que João Batista falava. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Basta a gente pregar a necessidade de arrependimento. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então é necessário o arrependimento. O arrependimento é aquele momento em que você reconhece que é pecador e que precisa de um Salvador. Então, o arrependimento ele vem junto com a confissão de pecados, e a confissão de pecados atrai o amor de Jesus para nós, e Jesus nos redime de nossos pecados pela fé que nós colocamos em Cristo como nosso Salvador. É essa a mensagem evangelística que temos que levar para os pecadores. É simples assim. Gostaria de colocar 3 observações aqui. Fazer 3 observações. A primeira é essa que eu falei com relação ao nosso evangelismo. Temos que anunciar a necessidade de arrependimento, confissão de pecados e fé em Jesus. Segunda observação. A evangelização, ela não termina quando alguém recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. Há um processo de ensino para nutrir a fé do novo convertido e para ajudá-lo a ser um membro responsável e maduro do corpo de Cristo. É o que nós chamamos atualmente de discipulado. E terceira observação: sempre se levantará uma oposição à evangelização que pode ser fruto de inveja, como foi naquela época. Gostaria de deixar uma frase aqui para os irmãos, que na minha pesquisa, no estudo que eu fiz dessa missão para trazer para os irmãos, eu vi essa frase e achei muito conveniente e vou citá-la para os irmãos. Diz assim: quando sofremos oposição, somente uma grande convicção a respeito de nossos objetivos
objetivos pode nos manter no rumo certo. Vamos para o ponto 4. O ponto 4, Barnabé e Paulo em Icônio. Agora eles vêm para o lado oriental, sai da Antioquia e vai para Icônio. E o mesmo procedimento. Ele chega em Icônio, sinagoga, prega para os judeus, para os gentios. E eles passaram mais tempo lá. Talvez houve uma necessidade de um discipulado para aquelas pessoas que aceitaram Jesus naquela oportunidade. E levantou-se uma oposição contra eles. Porém, eles não desanimaram, porque eles tinham convicção, como eu falei na frase anterior, eles tinham convicção dos objetivos que eles traçaram na viagem deles e que os mantiveram no rumo certo. E a direção, que é a direção do Espírito Santo na vida deles. No quinto ponto, nós temos Paulo e Barnabé em Listra e Derbe. Quando eles chegam em Listra, ocorrem muitas coisas, muitos fatos interessantes em Listra. Lá havia um coxo de nascença e eles curam esse coxo. Eles olharam para Paulo, olhou para esse coxo e viu que ele tinha fé para ser curado. Interessante, irmãos. A cura não é apenas a gente orar e a pessoa curar, mas a pessoa tem que ter fé que pode ser curado. E Paulo orou e aquele homem foi curado e se levantou pulando. E aquela multidão, que era uma multidão ímpia, idólatra, achou que Paulo e Barnabé eram um dos deuses, daqueles deuses que ele adorava e que tinha descido do céu para fazer aquele milagre. Imediatamente, Paulo e Barnabé não aceitaram aquela adoração. Eles não aceitaram. Esse fato é uma repetição. Lá atrás, um pouco atrás, quando Herodes recebe do povo, dos seus súditos, aquele elogio, bajulação na realidade, de que ele seria um Deus e ele não rejeita, mas se ensoberbece cada vez mais, porque ele tinha se trajado com uma roupa prateada e no amanhecer, quando ele chegou ali diante daquelas pessoas, com os primeiros raios do sol, aquela roupa dele brilhou e aquelas pessoas disseram: é Deus. E ele não rejeitou. Ele não deu a honra e a glória ao Deus que criou os céus e a terra. Então, naquele momento, a palavra de Deus diz que ele foi comido por bichos e morreu. Lógico que Paulo e Barnabé sabem o Deus que eles servem. Então, eles não aceitaram aquela adoração. Disseram que Paulo era Mercúrio, que Barnabé era Júpiter. E eles não aceitaram. Mesmo assim, aquela população, aquelas pessoas, os habitantes daquela cidade, ali de Listra, sacrificaram animais aos deuses. E aquelas mesmas pessoas que quiseram fazer de Paulo e Barnabé deuses, aquelas mesmas pessoas influenciadas por judeus que já vinham perseguindo Paulo e Barnabé desde Antioquia e Icônio,
eles estavam perseguindo Paulo e estavam em Listra. Se juntaram com aquela multidão e colocaram aquelas pessoas contra Paulo e Barnabé. Para você ver como o povo sem Deus é como se diz, uma folha seca que o vento leva para um lado e para outro, para onde quer. Então, o que acontece? Paulo e Barnabé seguem viagem para Derbe, onde anunciam o Evangelho. E muitos habitantes daquela cidade se convertem. Em Derbe, eles anunciam o Evangelho, muitos habitantes se tornaram cristãos. Mais uma frase que eu vi aqui, e que é bom a gente ressaltar. A veracidade da nossa fé é comprovada quando nos dispomos a abrir mão de vantagens para sermos fiéis. Quer dizer, Paulo e Barnabé provaram ali em Listra a veracidade da fé que eles tinham em Cristo Jesus. Bom, houve um fato que eu esqueci, mas eu vou voltar e comentar, que foi em Listra que eles foram apedrejados, né? Eles foram apedrejados e Paulo ficou quase como morto. Certo? Ficou quase como morto. E dali eles saíram, fugiram e foram para Derbe. E em Derbe, eles passaram pouco tempo em Derbe e retornaram. E retornaram pelo mesmo caminho, fazendo o mesmo caminho. Derbe para Listra, Listra para Icônio, Icônio para Antioquia, Antioquia Perge, assim até retornarem a Antioquia da Síria. Agora, qual o objetivo de voltar pelo mesmo caminho? Qual era? Eles podiam muito bem, se vocês olharem no mapa, eles estavam aqui, né? Eles podiam vir para Tarso e Tarso para Antioquia da Síria, caminho bem mais próximo. Mas eles retornaram de Derbe para Listra, para Icônio, Antioquia da Pisídia, a Perge, a Pafos, ou daqui do Porto de Atalaia, eles já passam para Antioquia. Por que eles fizeram esse percurso e não o outro? Porque eles foram passando pelas igrejas que eles tinham levantado nessa viagem e consagrando presbíteros para cuidar dessas igrejas. E confirmando, fortalecendo os cristãos, os novos cristãos. E dizendo assim, ó, esqueci de vocês não, hein? Estou passando de volta. E estou deixando aqui o Joãozinho, o Pedrinho. Eles vão dirigir a igreja de vocês. São os presbíteros que vão conduzir vocês em uma congregação. Então essa foi o objetivo do retorno pelo mesmo trajeto, para fortalecer os cristãos, encorajá-los, organizar os grupos já estabelecidos por eles, ensinar mais alguma coisa aos cristãos, algumas dúvidas, e levantar a direção para as igrejas. E eles retornam à Antioquia da Síria. E o que é que acontece na igreja da Antioquia da Síria quando eles retornam? Mais ou menos 2 anos depois. Relato dos acontecimentos da viagem. Relatar para as pessoas, contar para os irmãos como tinha sido a viagem, fortalecer com os testemunhos a fé daquele povo.
Mostrar que o Evangelho não está preso. Mostrar que o Evangelho não está apenas naquela localidade ali, que agora ele está espalhado pela Ásia Menor. Que através do Espírito Santo de Deus, cada igreja daquela que foi formada, ele vai se expandir. Para concluirmos, quero dizer para os irmãos que esse foi o plano de Deus. Um plano tão eficiente que ao chegar em Tessalônica, seus inimigos disseram, isso depois, nas outras viagens de Paulo, quando eles chegaram em Tessalônica, eles disseram assim, ó, estes que promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também aqui. Esse é o plano de ação do Espírito Santo. Tornar o mundo, ou melhor, desculpem, transformar o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo a cada geração, em cada geração. E eu quero deixar aqui duas aplicações. Se como a igreja de Antioquia, primeira aplicação, se como a igreja de Antioquia da Síria, escutarmos a voz do Espírito Santo de Deus, dizendo que realizemos seu principal plano de ação e agirmos sob sua direção, este mundo também será transformado com a mensagem das boas novas de salvação de Jesus Cristo. Segunda aplicação, ore para que sua igreja, sua denominação, a qual você pertence, saiba depender da orientação de Deus e do Espírito Santo para um planejamento eficiente da obra missionária. Irmãos, que nós possamos, nesse momento, dessa crise, embora não estamos debaixo do mesmo templo, mas nós somos o templo do Espírito Santo, templo e morada, que nós possamos estar orando, jejuando na direção do Espírito Santo e pedindo a Deus que conduza mais uma vez a igreja do Senhor Jesus na direção certa. Que o Espírito Santo de Deus nos dê direção no que devemos fazer enquanto estamos em casa. O soldado voltou para o quartel. A luta não terminou, mas ele está ali para receber ensinamentos, estratégias para voltar para o campo de batalha. E quando nós voltarmos para o campo de batalha, irmãos, nós não vamos encontrar uma igreja e um mundo igual como estava antes dessa pandemia. Então nós temos que nos preparar, porque nós vamos ter que usar estratégias que nós não usávamos antes. O mundo vai estar transformado, a igreja do Senhor também deve estar transformada, não para se adaptar ao mundo, mas para ter estratégias que possam impactar o mundo e transformar vidas. Ou a igreja nesse momento, ela se levanta, ela se fortalece, desculpa, ou ela se fortalece para quando voltarmos ao campo de batalha, sermos impelidos a fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus deseja. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, por mais esse estudo que Deus nos deu. Ele possa estar nos fortalecendo e nos direcionando segundo a sua vontade. Vamos orar e encerrarmos mais uma lição dessa revista que tem sido uma bênção para as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Deus, por mais este momento, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Deus, esteve presente antes, durante e esteja presente depois. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, para permanecermos fiéis a Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer com o teu Espírito Santo, Deus, todos os dias que nós estivermos, Senhor, nessas condições, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa entrar nos lares através dessa lição
aonde esta mensagem chegar, Senhor, que haja transformação através do entendimento dado pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, nós te oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Fique na paz.